Olá, meu nome é Leonardo. Eu vou apresentar um artigo intitulado Caracterização Química Convencional e de Alta Resolução para avaliar o desempenho do tratamento de efluentes de refinaria. Então aqui está a capa do artigo original, né? Onde tem o título original e também os respectivos autores do trabalho. Esse trabalho está composto por introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e, por fim, as referências. Dando início, então, na introdução, o principal objetivo de uma refinaria de petróleo é o processamento de petróleo bruto em hidrocarbonetos, né, o HC, que vão ser utilizados como combustíveis intermediários e produtos petrolíferos especiais, como, por exemplo, cera, lubrificante, betume, né, entre outros. E essas atividades geram efluentes, incluindo os efluentes de processo, as águas de refrigeração, as águas residuais sanitárias, água de lastro, água de limpeza e até mesmo as águas que foram contaminadas com óleo por acidente, né, acidentalmente. E os sistemas de tratamento de efluentes da refinaria são projetados para remover os constituintes inorgânicos e orgânicos para reduzir as cargas de contaminantes até os limites estabelecidos nas licenças de operação da refinaria. E esses limites vão ser estabelecidos nas licenças relacionadas à Diretiva de Emissões Industriais, né, a IED, e vão ser estabelecidos com base nos níveis de emissões associadas à melhor técnica disponível, que a sigla em inglês, né, é BAT-AEL. E além disso, essas licenças indicam também quais os parâmetros que devem ser monitorados. Então, nessa figura, a gente tem uma representação esquemática, né, de uma estação de tratamento de águas residuais de 3 estágios, onde ela pode ser estendida com um quarto estágio, chamado de etapa de polimento, para reduzir ainda mais a carga contaminante, né, caso seja necessário. Então, as etapas vão ser descritas da seguinte forma. A etapa 1, a etapa de recuperação de óleo e de sólidos, né, da fase livre por separação estática do óleo da água. Então, é uma separação gravitacional mesmo, né, uma decantação. A segunda etapa é uma etapa da remoção do óleo disperso por separação, né, e ou flotação fisicoquímica, né, ativa de óleo, água e sólidos em suspensão. Já a etapa 3 é um tratamento biológico para remover as substâncias biodegradáveis, como por exemplo os hidrocarbonetos, né, e outras substâncias orgânicas e inorgânicas também. Além disso, essa etapa 3 ela possui um sistema de clareamento. Já a etapa 4, que é uma etapa opcional, né, de polimento, ela pode incluir o filtro de areia, por exemplo, mas também pode ter uma ultrafiltração ou mesmo um tratamento com carbono ativado. Então, esse trabalho, esse projeto, né, teve o objetivo de gerar dados analíticos de processos de tratamento de efluentes de refinarias, com foco na remoção de hidrocarbonetos, que esses hidrocarbonetos são nomeados, né, de TPH, que é o hidrocarbonetos totais de petróleo, BTEX, que são benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, o PAH. E isso foi feito, né, para investigar as reduções de concentrações de contaminantes durante as etapas do processo de tratamento. Além disso, a caracterização de alta resolução do TPH foi realizada com o GCGC, né, que é a cromatografia gasosa bidimensional de alta resolução. E isso foi feito para entender a distribuição de massa, né, por número de carbono e também pela classe química. Então, esses parâmetros são importantes, né, para estimar a exposição e os riscos após as emissões que são permitidas, né, pois se sabe que a composição específica dentro da medida do TPH pode influenciar na biodisponibilidade.
Entrando então na parte de materiais e métodos, primeiro foi feita a seleção e a coleta de amostras em locais das estações de tratamento de águas residuais. Então, nessa etapa, foram selecionadas as plantas, né, de estação de tratamento que seriam colaboradores ali, e foi feita também a coleta das amostras nessas estações. Além disso, foi feitas análises químicas, que incluíram análise de TPH, de BTEX, de naftaleno, índice de fenol, também de metais como, por exemplo, cádmio, níquel, chumbo, né, entre outros, e os parâmetros gerais, que são a demanda química de oxigênio, né, a DQO, a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO5, e também os sólidos totais suspensos, que são chamados de TSS. Além disso, foi feito o cálculo de fatores de remoção de substâncias através de fórmulas específicas e também a análise de modelagem de resultados. Nessa parte eu trouxe uma para exemplificar, não consegui achar a tradução desse nome, que é chamado de Petrotox, que é um modelo de solubilidade e toxicidade que foi aplicado para caracterizar as mudanças na biodisponibilidade em relação às mudanças na composição. E esse modelo foi projetado exclusivamente para relacionar a composição da cromatografia gasosa bidimensional de alta resolução. Então, esses resultados foram usados para caracterizar a redução na biodisponibilidade através do tratamento e também, né, para caracterizar o impacto de diferentes processos de tratamento. E aí, os dados da cromatografia foram coletados, né, através também das amostras que todos tiveram as unidades de miligrama por litro. Entrando então na parte de resultados e discussão, para todas as 13 refinarias que estavam envolvidas, né, no trabalho, os dados finais dos efluentes foram comparados com os valores de referência, né, o DAT-AEL. E aí foi verificado que as refinarias envolvidas nesse projeto, elas operam de acordo com as expectativas, né, quanto ao desempenho da extração de tratamento, porque elas estão dentro dos limites estabelecidos nas licenças vigentes, né, porque todos os valores observados, né, aproximadamente 97%, estavam dentro da faixa de referência dessa BAT-AL-AEL. E alguns resultados, né, excederam esses valores de referência que a gente pode observar. Mas a gente também pode ver que as amostras que excederam esse valor são amostras pontuais. Então, elas não representam a média anual dessas refinarias. Além disso, os efluentes das refinarias B, que no caso é B1, né, e das refinarias F, elas foram submetidas a um tratamento adicional, porque elas são transferidas, né, para a estação de tratamento de águas residuais urbanas, que é fora do local. E também a amostra da refinaria M não foi usado, né, o efluente final, porque ela estava sujeita a um tratamento adicional, né, que era em uma bacia de aeração. Então, os valores de referência não se aplicaram, né, a essas três refinarias, B, F e M, porque, né, é esperado que depois desses tratamentos adicionais que essas três possuem, se tenha uma redução aí dos valores. Então, para as refinarias da etapa 1, né, da primeira etapa, os fatores de redução total de TPH entre as concentrações de afluente e efluente variaram cerca de 36 vezes, né, que é a AD, até 4.000 vezes, que é a A. E com os fatores de redução mais altos, né, geralmente corresponde às concentrações de entrada também mais altas. Os fatores também de redução total foram altos, né, variaram entre 97% e maior que 99%,
e isso mostra que a estação de tratamento de águas residuais da refinaria, como já é esperado, são muito eficientes em relação à remoção de hidrocarbonetos. Já nessa figura 2, ela nos mostra que as concentrações de BTEX têm um comportamento um pouco diferente, né? Porque as concentrações elas começam perto de 10.000, né? 10.000 microgramas por litro de BET antes da etapa DAF, que é a etapa que eles chamam de separação e flotação físico-química. Já depois dessa etapa, aqui no final, né, no efluente final, são medidos aí perto de 1 micrograma por litro no efluente final. Então, só voltando aqui nessa tabela 2 que eu mostrei anteriormente, os fatores de redução do BTEX variaram cerca aí de 90, né, 89 até cerca de 30.000 vezes. E agora falando em relação à mudança de composição, a composição de uma mistura complexa de hidrocarboneto pode influenciar no destino ambiental, né? E também na biodisponibilidade. Então, ela pode causar determinados riscos quando descartada no meio ambiente. E a caracterização por cromatografia gasosa de alta resolução, bidimensional, fornece dados importantes para poder ajudar a observar e entender esses processos. E os dados mostraram que não existia nenhum padrão genérico de hidrocarboneto, né, para uma etapa de tratamento, e que as mudanças de composição provavelmente foram específicas da refinaria e relacionadas com os produtos de hidrocarbonetos produzidos, né, em uma refinaria. E também em relação às características específicas do sistema de tratamento. Por exemplo, um projeto de estação de tratamento de águas residuais, o tempo de retenção de água, né, e de sólidos, a concentração de sólidos em suspensão totais, o tipo de bactéria no tratamento biológico, né, entre outros. E em relação aos maiores deslocamentos, foram encontrados para os hidrocarbonetos de cadeia curta, né, de 9 a 15 carbonos, e os deslocamentos ocorreram tanto para hidrocarbonetos alifáticos quanto para os aromáticos. Então, no geral, os hidrocarbonetos de cadeia mais curta foram mais susceptíveis a serem removidos do que os hidrocarbonetos de cadeia mais longa. Entrando na parte da conclusão, os resultados indicaram, né, que as 13 estações de tratamento de águas residuais de refinarias europeias, né, no caso, são consistentes com os valores de referência, né, BAT, AEL, porque 97% das amostras estavam dentro do intervalo. Então, é provável que as refinarias europeias tratem seus efluentes com alto padrão que esteja em conformidade com as metas de proteção ambiental, né, exigidas pelas legislações. Também demonstrou que as unidades DAF, né, de flotação e de separação, foram eficientes na remoção de óleo, né, dos efluentes médios, que foi de aproximadamente 90%. E também o tratamento biológico tem eficácia semelhante na remoção de óleo, porque ele demonstrou ser altamente eficaz na remoção de constituintes voláteis, né, de maior que 98% dessa remoção. E esses constituintes voláteis representam o BTEX e o naftaleno. Além disso, também, os resultados mostraram que as concentrações de PAH dissolvidos e totais nos efluentes da refinaria foram baixas ou abaixo do limite de quantificação das análises. E a principal redução dos PAH de baixo peso molecular ocorreu durante a etapa do tratamento biológico, né? Enquanto que PAH de maior peso molecular foi removido com maior extensão durante a etapa de separação ou flotação físico-química. Em relação aos dados de composição da cromatografia bidimensional, antes
e depois, né, das principais etapas de tratamento da refinaria, que é a flotação e o tratamento biológico, foi demonstrado que os efluentes finais das refinarias de petróleo geralmente têm baixa biodisponibilidade. Então aqui está a referência, né, que foi utilizada, a referência do trabalho, e eu agradeço pela atenção.